Os acréscimos do Ayom Yom. O nosso Rebbe traz uma transcrição de uma carta do seu sogro, o Rebbe anterior, uma carta que ele escreveu no primeiro ano que ele assumiu a liderança do movimento Chabad, tornando-se Rebbe em 1920, após o falecimento do seu pai, Admor Rab Shalom Dover. Então, aqui é uma carta que ele escreveu em 19 de Kislev, do ano de 5681, e o nosso Rebbe, ele seleciona algumas linhas dessa carta que dizem o seguinte: Azekeinim hatzeirim gam hanearim. O Rebbe anterior conclama todos os Hassidim, seja os anciões, seja os mais jovens, sejam os rapazes ainda adolescentes, Ivdu et Hashem, sirvam a Deus, Vekiblu alechem, ol bekablu alechem, ol malchuto itbarach, e assumam sobre si o jugo do reinado divino. Saibam, se referindo a 19 de Kislev, que Bayom Hazeh, no dia de hoje, nessa data, Kol Avoteinu, todos os nossos ancestrais, os ancestrais e patriarcas hassídicos, Mea Baal Shem Tov, desde o fundador do Hassidismo, o Rabi Israel Baal Shem Tov, o Magid Mezrich, o Rabi Shneur Zalman, todos os outros Rebes, e o Bezrachem, todos eles estarão ao seu serviço, todos eles estarão à sua disposição para ajudá-los, para apoiá-los. Kablu alechem lilmod dach beemet vechiu, assumam estudar Hassidut, assumam de verdade, o estudo da Hassidut de uma forma autêntica, genuína, e vocês viverão, vocês vão perceber o quanto isso vai encher vocês de vitalidade. Izaru meod bayom hazeh, cuidem bem do dia de hoje, dessa data de 19 de Kislev, aproveitem bem essa data, que Kadosh hu lechaim velivracha, porque esse é um dia sagrado para acrescentar vida e bênçãos para todos nós. Essa carta apenas falando sobre o timing e as circunstâncias de como ela foi escrita. Essa carta, como nós falamos, foi escrita pelo Rebbe anterior, Admor Rabbi Yosef Yitzchak, no dia de 19 de Kislev de 5681. Esse era o primeiro Yutet Kislev, a primeira celebração de 19 de Kislev, depois que ele tinha se tornado Rebbe. Só que a questão de um mês antes dessa celebração de 19 de Kislev, toda a família do Rebbe anterior, o próprio Rebbe anterior, como também os seus familiares, todos eles adoeceram e ficaram acamados, num estado muito grave. Eles contraíram tifo, que era uma coisa gravíssima, e o Rebbe chegou a escrever testamentos, etc. Ele era muito jovem ainda na época, ou seja, ele mal tinha 40 anos, mas a situação era tão grave, e isso que o seu pai tinha falecido apenas alguns meses atrás, mas a situação era gravíssima e ele estava com grande risco de vida. Graças a Deus, a partir de 19 de Kislev, o estado de saúde do Rebbe anterior começou a melhorar, e graças a Deus ele sobreviveu e atuou durante décadas, e foi uma peça essencial na luta de sobrevivência do judaísmo na União Soviética e contra o comunismo, etc. Foi ele que estabeleceu também o movimento Chabad nas Américas, etc. Mas, de qualquer forma, naquele ano, já que o Rebbe ainda estava acamado e estava em estado grave, ele não podia sair e se reunir junto com os Hassidim para fazer Itvadut, o Fabrengen, a celebração hassídica dessa data tão importante de 19 de Kislev. Então, uma vez que ele estava impedido por motivos de saúde de se reunir com os Hassidim, então, ao invés disso, ele escreveu 2 cartas dirigidas aos Hassidim. E essa carta, esse trecho que o nosso Rebbe selecionou nos acréscimos do Ayom Yom, é extraída da segunda carta que ele escreveu para essa data. Se fala que essa carta ele entregou nas mãos de um famoso Hassid,
grande Hassid ainda do seu pai e dele também, chamado Rabbi Masmid, Rabbi Yitzhak Horovitz, que ele acabou sendo brutalmente assassinado pelos nazistas. Alguns dizem que ele morreu queimado dentro de uma sinagoga, tentando salvar Sefer Torah, quando se ateou fogo sobre a sinagoga. Era uma pessoa muito especial, um Hassid de uma envergadura indescritível. Ele entregou nas mãos dele essa carta, e a carta dizia o seguinte, para ampliar o contexto e para entender bem o conceito, nós vamos rapidamente passar pela carta. Nas palavras do Rebbe anterior, Deu ki machar chag la Hashem ule Israel yachdav, saibam que amanhã, ele escreveu essa carta na véspera de 19 de Kislev, é um dia festivo para Deus, para Israel, e juntos vão celebrar, ou seja, é uma festividade geral, tanto nos céus como na terra, tanto para Hashem, para Deus, como para Israel. Ka'amur, Ismach Hashem b'ma'asav, Ismach Israel b'osav, como há versículos. Um versículo diz que Deus irá se alegrar com as suas ações aqui no mundo, e também Ismach Israel b'osav, que o povo de Israel vai se alegrar com aquele que o fez, com Deus. De qualquer forma, é uma alegria dupla, da parte de Deus e da parte de Israel. Portanto, ele conclama os Hasidim, se reúnam para celebrar essa festividade especial para o povo de Israel. Lembrem-se, recordem-se dos nossos ancestrais, e aqui ele se refere aos mestres hassídicos que o antecederam, Raboteinu Akdoshim, nossos santos mestres. E aqui ele faz um apelo também para que todos nessa data façam contribuições para possibilitar e sustentar a yeshiva fundada pelo seu pai, a yeshiva de Chabad, chamada Tomchei Tmimim, Uleshar Mosdot, e também para dar suporte, que aquele era um momento muito crítico, como nós falamos, com a pré-ascensão do comunismo e perseguições contra qualquer ideologia religiosa, contra o judaísmo em particular. Mas ele diz que todo mundo procure contribuir para fortalecer essas instituições. E saibam que os rebeim anteriores, ele se refere particularmente também ao pai dele, os santos mestres que repousam no Gan Eden, eles estão nesse dia mais do que nunca diante do trono celestial, intercedendo diante de Deus, o Mevakesh Mitchanen Alechem, suplicando pelo bem de cada um de nós, Ve'al Bnechem, dos nossos familiares, de nossos filhos, filhas, Ve'al Bnotechem, que tiu Hazakim Ubrim Begeshem Uberuach, para que vocês estejam firmes e fortes, fisicamente e espiritualmente. Uvechen Itchaskubo, por isso ele conclama a todos os Hasidim a aproveitarem essa data, se fortalecendo espiritualmente. Kaimur Etzono, cumpram a vontade do Rebbe, que era de fortalecer e perpetuar essas instituições sagradas. Arimu kos bracha shel Hasidim, lechaim belivracha. Falem um lechaim nesse dia, levantem uma taça, um copo, desejando um ao outro um lechaim, um desejo agouro de vida, de boa vida, com bênçãos, o Baruch Gamoti. E o Rebbe anterior, que estava convalescendo, que ainda estava no estado grave, ele pede, nesse dia façam um lechaim e abençoem a mim também, ben Rabchem. Ele dizia, na sua modéstia, eu sou o filho do mestre de vocês, que ele era o filho do quinto Rebbe. Kablu alechem kol echad lefi erkol ilmod bechol yom Torat Hashem tmima meshivat nafesh. Assumam cada um de vocês, cada um de acordo com sua disponibilidade, com sua capacidade, estudar diariamente algo da Torá divina, porque a Torá, ela nos restitui a vitalidade, a alma, fortalece nossa espiritualidade, e daí vem esse trecho que nós já mencionamos, que ele se dirige a todas as faixas etárias, anciões, adultos, jovens, etc., pedindo que todos eles saibam que esse é um dia muito sagrado e que todos os nossos ancestrais racídicos vão estar nos apoiando nesse dia. Apenas que a gente assuma as boas decisões de fortalecer-se no estudo da Torá, e especialmente no estudo da Hassidut, e aproveitar ao máximo esse dia que traga para todos nós mais vida e bênçãos.